que houve com a luz? Por que não acende? Fernanda! A gente pagou a luz! Sim! Então acende pra mim a outra aqui! Sejam bem-vindos, leitores de todos os mundos e submundos. Este é o seu admirável Mundo Livro especial Horror. Hoje nós vamos apresentar uma lista com 5 livros contemporâneos, daqueles de fazer você gelar o sangue, aqueles capazes de tirar o seu sono e fazer o arrepio correr pela espinha. Hoje nós vamos falar de 5 livros em que o terror é insuportável. Num mundo em que o cinema já canibalizou o gênero do horror até a exaustão, uma nova história de terror precisa de uma ideia muito boa e muito original para provocar um impacto duradouro. Pois o jovem autor holandês Thomas Oldehuvud encontrou uma. Rex, seu único livro publicado no Brasil até agora, é uma história sobre uma cidade pequena no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, amaldiçoada por uma bruxa que assombra determinados pontos da cidade aleatoriamente. Bom, o original da ideia está na adição de 2 elementos bastante contemporâneos: a tecnologia e a nossa aparentemente inesgotável capacidade de se acostumar com tudo. No livro de Huvud, a pequena cidade de Black Spring, no interior do estado de Nova York, convive há 300 anos com as aparições sinistras de Catherine Van Wilder, uma bruxa que foi acusada do assassinato de crianças e condenada à fogueira 3 séculos antes. A fogueira não a matou e a cidade só conseguiu sobreviver ao ímpeto de sua vingança depois que os homens do conselho local e alguns sacerdotes acorrentaram-na, costuraram seus lábios e seus olhos e praticamente tornaram-na inerte. Isso não impede, contudo, que a bruxa apareça inopinadamente nos lugares mais inesperados da comunidade, seja um armazém de esquina, seja uma clareira no meio do bosque, algo perto de um lago, ou até mesmo no meio da sala de jantar de uma família que está se preparando para ter a sua ceia da noite. A figura apenas fica estática, sem se mexer, mas sussurra determinadas palavras que aqueles mais incautos para tentar ouvir, quando escutam o seu significado, embarcam numa espiral de pensamentos melancólicos e suicidas que invariavelmente terminam com a morte. O principal problema da comunidade é mesmo impedir que novos moradores se estabeleçam no local, porque um efeito colateral algo inesperado da presença da bruxa na comunidade é o fato de que há uma maldição prendendo as pessoas do lugar. Aqueles que conseguiram passar da divisa da fronteira acabaram sendo assombrados por pensamentos suicidas e muitos deles tiraram a própria vida. Os habitantes da cidade são obrigados então a gradativamente se acostumar com a presença da aparição assustadora e com a ideia de que eles estão aprisionados naquela cidade com ela até o dia em que morrerem. É criado um aplicativo que é usado por todos os moradores, que é uma espécie de Waze sobrenatural, no qual os habitantes da cidade registram onde ela foi vista em determinados horários. Essa original circunstância de uma bruxa tratada como um problema de trânsito é um elemento que permite a Heufeld inverter os papéis de modo bastante inteligente. Afinal de contas, o que se tem é uma aparição macabra, mas aparentemente inofensiva, que passa a ser gradativamente alvo de agressões e torturas por parte dos adolescentes da cidade, justamente aqueles mais inconformados com o fato de que nunca poderão deixar aquele território. Em seu famoso ensaio a respeito da natureza do terror, o mestre do horror contemporâneo Stephen King escreve que um dos apelos do gênero horror é o fato de que ele não escamoteia uma realidade dura da vida, o fato de que as coisas sempre vão dar errado em algum momento se você esperar tempo o suficiente por isso. Portanto, não é spoiler nenhum aqui imaginar que esse equilíbrio precário logo vai ser desfeito por conta dessa crueldade gratuita que os adolescentes do lugar dirigem contra a aparição que é fisicamente horripilante, mas que está completamente subjugada. Número 2.
Assombro é uma investigação do gênero de horror empreendida por Chuck Palahniuk, a mente punk e amalucada por trás do sucesso global Clube da Luta. De saída, uma das características mais curiosas do livro é a sua estrutura, uma vez que ele é um romance composto de 23 contos independentes. Abraçando a metalinguagem muito cara aos autores contemporâneos, Palahniuk faz de Assombro um livro de horror sobre literatura de horror. A história reúne 18 pessoas desconhecidas que respondem a um anúncio de jornal em que é oferecido a oportunidade de participar de um retiro para escritores em que, confinados num local isolado por 3 meses, os participantes sairão de lá com uma obra-prima escrita em condições absolutamente perfeitas, uma vez que não haverá distração nenhuma para impedir a criação literária e o exercício algo custoso de colocar uma ideia no papel. Não demora que os participantes percebam que o anúncio não contou exatamente tudo o que eles poderiam esperar dessa experiência. O que eles encontram são celas sem janelas, sem comunicação com o mundo exterior e em que mesmo os recursos de água, comida e energia não estão em seu controle, e sim no controle do misterioso anfitrião que os recebeu. Essa é a trama geral que dá unidade de romance ao livro, que também traz 23 histórias escritas por esses 18 escritores. Obviamente, alguns deles escrevem mais de uma para chegar nessa conta. E embora essa trama que jogue com elementos caros às características de Chuck Palahniuk, como a crítica à sociedade de consumo e a um certo sadismo da indústria do entretenimento, são os contos e poemas produzidos durante esse isolamento que fazem o livro engrenar e provocar reações altamente viscerais. Uma das histórias que foi traduzida e se tornou viral na internet antes mesmo desse livro ser lançado a primeira vez no Brasil, em 2007, chama-se Guts. Na época, essa tradução que circulou na internet dava o título de Vísceras para essa história. No livro, ela é chamada de Tripas. É a mesma história, em todo caso. É um rapaz que resolve se dedicar a uma sessão de estimulação autoerótica no fundo de uma piscina e acaba tendo o seu corpo aprisionado no fundo pelo exaustor do motor da piscina, trancando-o num lugar altamente delicado e do qual ele talvez tenha que deixar algumas coisas para trás. Assombro não é apenas um livro com o horror como tema. A sua própria construção, a prosa, o ritmo da narrativa é cru, detalhista, minucioso, grotesco e praticamente intolerável em determinados momentos. Vários dos contos são produzidos de forma a provocar um mal-estar pesado no próprio corpo do leitor. Palahniuk é um mestre do mau gosto, e é um mestre em transformar esse mau gosto em um elemento de provocação estética. Por paradoxal que pareça, Assombro de Chuck Palahniuk é um romance para leitores que não têm medo de ter medo. A autora brasileira Ana Paula Maia vem construindo pacientemente ao longo dos últimos 10 anos um universo literário próprio, em que personagens recorrentes se repetem de livro para livro e em que é mostrada com minúcias e com uma prosa seca e direta a desumanização do mundo do trabalho que recai principalmente sobre aqueles responsáveis por exercer os ofícios que a sociedade não quer exercer. Em romances como Carvão Animal, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, De Gados e Homens, e o mais recente Enterre Seus Mortos, ela apresenta lixeiros, funcionários de necrotérios, funcionários de matadouros e abatedouros, açougueiros, presidiários, homens responsáveis por recolher aquilo que é indesejável e grotesco numa sociedade que parece estar se degenerando rapidamente e que claramente pode ser a nossa. Não há aqui nenhum elemento de ficção científica futurista. O horror apresentado por Ana Paula Maia em obras que também fazem um cruzamento com a novela policial e com o faroeste se dá pelo exagero cada vez mais marcado de elementos que estão à vista de todos no Brasil contemporâneo. É só olhar pela janela ou, pior ainda, assistir televisão.
invisibilizados em um processo que se destina a torná-los inúteis e de fácil descarte, os personagens de Ana Paula Maia se viram como podem e muitas vezes são alvo de um processo de tentativa de extermínio promovido pelas instâncias de poder. É o que se vê assim na Terra como debaixo da terra, em que um presídio instalado numa antiga fazenda escravista não apenas é assombrado por esse passado de tortura dos escravos, como é um presídio voltado para homens que cometeram crimes hediondos e que em um determinado momento passou a funcionar como campo de extermínio. Já praticamente despovoado e desconsiderado pela estrutura oficial, o presídio se tornou uma espécie de feudo particular de Melquíades, o seu diretor, que a cada lua cheia seleciona com base nas fichas aleatoriamente 2 prisioneiros e realiza um safari nas dependências do presídio, simplesmente soltando-os da tornozeleira, mandando-os correr e depois saindo atrás dele para caçá-los como animais selvagens. O horror aqui, pelo menos no seu centro, não vem do sobrenatural, vem da torção possível dos limites da insanidade de um país como o Brasil e sua bem conhecida política extraoficial destinada à população carcerária. Com um cruzamento delirante de A Colônia Penal de Franz Kafka com O Deserto dos Tártaros de Dino Buzzati, o livro de Ana Paula Maia mostra esse presídio como uma unidade prestes a ser fechada por um oficial de justiça que em breve deve chegar. A pouca esperança que sobra para os prisioneiros é a visita cada vez mais longínqua e cada vez menos provável desse oficial de justiça que pode representar a salvação para esses homens. Dona de um estilo de escrita absolutamente direto, cru e visceral, Ana Paula Maia não faz do seu livro uma alegoria, simplesmente. Ele é a descrição brutal, vívida, calcada em uma ação muitas vezes cinematográfica, em que o horror nasce de uma imaginação muito ativa e criativa para imaginar a violência e as suas consequências. É um livro sem heróis, apenas criaturas degeneradas vivendo num ambiente cada vez mais degenerado nas bordas de uma sociedade claramente em processo de derretimento. Número 4. Quando um país faz do seu pendor para a violência uma espécie de mito fundador da sua sociedade, talvez uma das melhores formas de examinar as contradições desse país seja por meio do gênero do horror. É o que faz a escritora argentina Mariana Enríquez em As Coisas que Perdemos no Fogo, uma compilação de 12 histórias em que a autora aposta na segurança da linguagem e nas convenções do gênero horror, na forma como delas se apropria para fazer uma análise minuciosa das contradições dos últimos 40 anos da sociedade argentina. Protagonizados em sua maioria por mulheres, os contos formam no seu conjunto um comentário elíptico, mas incisivo, a respeito de características bastante demarcadas da sociedade argentina. Várias das histórias reunidas em As Coisas que Perdemos no Fogo podem ser consideradas histórias de fantasmas, mas não as histórias de fantasmas tradicionais do gótico europeu, e sim adaptadas à realidade do país da autora. O melhor conto do livro, na minha opinião, chama-se Hospedaria, e é protagonizado por 2 jovens que resolvem passar um trote invadindo a casa de uma pensão nas proximidades. Elas descobrem que durante essa incursão que o lugar antigamente era um centro clandestino de tortura da ditadura militar argentina, e num evento extraordinário elas testemunham o ressurgimento dos fantasmas e do horror dessa situação como uma espécie de aparição fantasmagórica. Nesse ponto, 10-0 para os argentinos. Eles sabem os horrores da sua ditadura e eles sabem o que representaram, e eles não ficam homenageando em cadeia nacional. É interessante notar que Mariana Enríquez retrata Buenos Aires com paixão, afeto e, ao mesmo tempo, com dureza. É uma Buenos Aires que não é a dos bandoleiros e compadritos, a essa altura já mitologizados pelos cultores do tango e pela tradição do lunfardo. Não, é uma Buenos Aires bastante contemporânea, de policiais corruptos, de gangues brutais, de exclusão, drogas, pobreza, corrupção política e crises econômicas.
é um livro cuja intenção pode, no fim das contas, ser sumarizada por uma imagem bastante poderosa que aparece em um outro conto da narrativa, Sob a Água Negra. Uma história em que corpos desovados literalmente afloram de um rio. Comprovando que Mariana Enríquez, nesse livro que é uma grande coletânea de contos, se dedica a retratar uma Buenos Aires em que a violência, por mais subterrânea que esteja, sempre acaba vindo à superfície. No início dessa lista, eu comentei a respeito de um dos desafios que se apresenta para um cultor contemporâneo do gênero do terror. Um deles é o fato de que é preciso uma abordagem original ou um insight diferenciado para que uma nova obra se notabilize e se torne perceptível no meio de um aluvião provocado pela disseminação do gênero e principalmente pela sua colonização e apropriação pela mídia audiovisual. Mas existe outro desafio sobre o qual nós inclusive já falamos colateralmente ao longo deste vídeo, mas que vamos mencionar textualmente agora. O fato de que com a atual situação da realidade, muitas vezes é altamente complicado para que uma obra de literatura de horror consiga ter o mesmo impacto que qualquer noticiário de fim de noite. Vários dos autores mencionados até aqui resolvem esse aparente dilema investindo numa linguagem crua, descritiva, elusiva, brutal, chocante, numa tentativa de fazer o leitor sentir dentro de si aquele medo visceral. Mas há uma outra, a linha na qual o que se tem não é apenas a experiência do horror contemporâneo, mas um olhar contemporâneo sobre elementos emprestados e por vezes reembaralhados da tradição clássica do horror. É o que o escritor gaúcho Duda Falcão faz em 13, uma coletânea de contos que faz parte de um projeto mais amplo de narrativas de horror publicadas por esse escritor e que são uma verdadeira colagem de material de diversas referências, que vão dos quadrinhos a contos clássicos do horror. São contos nos quais Falcão mescla tanto o horror mais clássico com a tradição da literatura pulp e da arte pop. A prosa é construída numa sucessão de frases curtas e elípticas que se acavalam num sentido de urgência que contribui para aquela sensação de que algo está acontecendo de muito errado e que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Cada conto é apresentado por uma ilustração, ao estilo dos quadrinhos, de um morto-vivo chamado O Anfitrião, que apresenta a próxima história como se o livro, na verdade, fosse uma grande casa de horrores ao estilo dos Contos da Cripta, que vocês conhecem bastante, e que ali, naquele lugar, esse anfitrião o conduz pelos temas e narrativas que você vai encontrar no livro. Mais de um dos autores que nós usamos aqui também nessa lista faz uma aproximação do horror com outros elementos, o policial, o suspense, o faroeste, mas talvez nenhum deles faça isso de modo tão aberto quanto os contos desse volume 13. Estão lá histórias que são aparentadas com o western sobrenatural, o policial hard-boiled e mesmo uma trama com raízes na mitologia grega. É uma literatura muito calcada naquilo que a teoria literária chama de intertextualidade, muito mais do que qualquer uma das outras obras que a gente apresentou aqui. Os contos, de modo geral, acenam para uma referência que está em outro lugar. Eles podem ser compreendidos sem precisar dessa referência. Mas ouso dizer que essa primeira compreensão sem a presença da referência é praticamente banal. Assim, como histórias, os contos são bons, mas o que os faz dar esse salto é justamente essa camada metalinguística que não será atingida por muitos dos leitores, mas aqueles que os atingirem terão ali cumplicidade nesse jogo ficcional interessante que Duda Falcão constrói por meio das reinterrelações de sua obra com a de outros autores. Estes foram os 5 livros de hoje. Belos lembretes de que, por mais que nós vivamos num século ainda com os efeitos do iluminismo, as trevas nunca estão muito distantes e nunca se sabe quando o horror pode estar muito próximo de você! Gente, esse foi o seu admirável Mundo Livro deste dia de finados / Halloween.
Espero que vocês tenham gostado da piração do vídeo de hoje. Voltamos a nossas transmissões normais a partir da semana que vem, mas foi apenas para brincar um pouco com a forma, embora o espírito do conteúdo continue o mesmo. Trazer para vocês 5 livros cuja leitura eu acho que merece a sua atenção. Boas leituras, boa semana para todo mundo!